Vamos lá, gente. Oi, Fatiminha. Marcos Souza, meu marido. Olá, pessoas queridas. Fran, Sil. E assim eu sou feliz. Boa noite, Dri. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Oi, Helen. Vamos chegando, meu povo. Boa noite. Aqui em Portugal já tá friozinho. Eu tô num cappuccino, que meu marido falou que quando eu tô misturando, parece que eu tô fazendo alquimia. Ele fala, nossa, olha a porção mágica, né? Então é isso. Vamos chegando, vamos recebendo todo mundo aqui com muito amor. Que nunca está sozinho, por mais que pense estar. Ninguém está sozinho, não aqui no Terapeuta Master. Não no Terapia em Ação. A gente está junto. Bem mais forte o coração. Oi, é tão bonito quando a gente fica firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida onde bate bem mais forte o coração. Sejam bem-vindos. Fatiminha, mas é alquimia que preparamos na cozinha. Isso mesmo, é mesmo. Aline, boa noite. Soninha chegando, a galera vindo. Boa noite, Florir Terapias. Isaura. Nossas queridas todas aqui. Boa noite, Soneca. Val. Vamos curtindo essa musiquinha. Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Ó. Tinha tanta gente onde quer que a gente vá. Oh, meu amor, te amo também. Que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente fica firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. Boa noite, gente. Amandita, Val. Seguindo o caminho do coração, não tem erro, né? De nossas mãos. Boa noite, Patrícia, meu amor. Bem mais forte o coração. Se a gente seguir o coração, não tem erro, né, gente? Seguindo o caminho do coração, a gente chega lá. Esse marido é muito amor e tem que ser dele que não for, menina. Olha lá. Não, mas ele é assim. É o meu Tuguinha querido, meu amor da minha vida. Muito bom. Obrigada pelo carinho. E eu trouxe essa música com essa alegria porque nós vamos iniciar uma sequência, né, de vídeos que nós vamos falar das 5 dores primordiais, não é? E aí eu quis trazer essa música porque eu acho ela muito linda e ela fala de que nós somos as lições diárias de outras tantas pessoas, né? Nós somos o conjunto de tanta gente, porque a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E aí é um pouco disso o que fala, né? Tanto as 5 feridas, as 5 dores primordiais, conforme a gente queira chamar. Em toda dor também há um aprendizado, em toda dor há solidariedade, em toda dor há um encontro, e a gente tem essas características para que a gente possa se relacionar com outras tantas pessoas, e a gente traz cargas de outras tantas pessoas, né? A nossa genética, a nossa herança. E aí eu quis trazer então essa canção para vocês, que é uma canção alegre, que fala dessa fusão, né? Da gente ser tanta gente, onde quer que a gente vá. Isso aí também é um assunto bom para apometria, né, gente? Nível
personalidade. Dá um balacobaco aí também, né? Pois é. Então, hoje a gente especificamente vai falar... Eu queria fazer uns alinhamentos antes, tá? Eu trouxe aqui esse livro, que inclusive, assim, já há uns meses atrás, acho que tem uns 4 meses, mais ou menos, eu indiquei esse livro aqui, lá nos grupos em que muitos de nós participam, né, grupos de terapeutas, e esse livro chama As 5 Feridas que Impedem a Felicidade. No Brasil tem um outro nome, que eu não me lembro mais, e é da Lise Bourbeau. Eu já há muitos anos venho usando algumas ferramentas como essa, que são os 5 caráteres, né, os 5 caracteres, que caráter está errado, 5 caracteres, ou as 5 máscaras, referentes a 5 tipos de dores, de feridas primordiais, de dores primordiais que todos nós acabamos carregando, e isso vai moldando um pouco o nosso caráter. Eu vou explicar como isso acontece. E eu usava muito a linguagem da Lise, tá? Só que assim, hoje existe uma... Eu poderia dizer que é um certo modismo, mas não acho um modismo ruim, né? Onde tem muita gente falando sobre essas 5 feridas da infância, com diversos tipos de nome, com análise corporal, com o corpo fala, o corpo explica, enfim, tem várias empresas, vários terapeutas dando cursos e falando sobre esse assunto, e eu acho incrível, porque quanto mais esses assuntos estiverem divulgados, quanto mais as pessoas souberem sobre esse tipo de coisa e puderem respeitar justamente essas diferenças, né, entre um tipo e outro, e a gente vai conseguir entender isso melhor, que eu vou explicando direitinho, melhor a gente consegue criar os filhos, lidar com os familiares e conseguir entender aquela pessoa que é um pouquinho diferente da gente. Então, como eu estava dizendo, eu já trabalho com esse conceito no mercado corporativo, já trabalhava na época que eu era do mercado corporativo, junto também com os temperamentos, colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo, né? Então, na parte de gestão de conflitos, de compreender um pouquinho a questão das dificuldades da pessoa de resolver os seus problemas, os problemas com a equipe, esse conceito aqui é muito bom, tá? De entender qual é o tipo de caráter daquela pessoa, como é que ela funciona, como é que ela interage e de que forma a gente pode conseguir tirar ela daquela dor e colocar ela na força dela, né? Na sua potência máxima. Então, eu trouxe o livro para mostrar. Porém, por conta desse boom que houve, e a nomenclatura que a Lise usa não é a nomenclatura que o Reich criou, né? Então eu vou falar um pouquinho dessa origem também, dessas teorias. E Reich criou as teorias da couraça e ele foi fazendo essa associação. Eu vou explicar isso direitinho aqui. E a Lise tem uma outra nomenclatura. Eu já vou tirar dúvida, eu sei que tem várias colegas aqui que, por conta de eu ter indicado o livro, ou por conta de já conhecerem também, também me perguntam, mas Gel, nesse nome que o pessoal está falando tanto, quais são os nomes? Então eu vou colocar aqui para vocês, porque eu coloquei exatamente o que é. No livro da Lise, a ferida da rejeição, a máscara chama escapismo. Só que na forma como Reich fez essa análise, que é o que a maioria das pessoas falam, ele denominou de esquizoide, ok? Então, para vocês entenderem, no livro da Lise está como escapismo, nos escritos de Reich está como esquizoide, ok? Na ferida do abandono, no livro da Lise está como dependente. E aí, nessas teorias que nós estamos estudando, baseadas em Reich, nessas influências que estão rolando agora que o pessoal está usando, o pessoal denomina como oral, ok? A ferida da humilhação é a mesma máscara, que é o masoquista. Então, isso aí não mudou, ok? A traição, a ferida que vem no livro da Lise Bourbeau é o controlador, só que nós vamos usar a nomenclatura rígido. Tá? E aqui que começa a dar uma certa confusão por conta do livro da Lise. Porque
na ferida da injustiça, que para o Reich não é injustiça, é manipulação, a máscara chama rígido. Então, vamos lá apagar. Ficamos bem até aqui. Traição vai ser o rígido agora, não é mais o controlador. E em vez de injustiça, que é o que vem no livro da Lise Bourbeau, nós vamos usar manipulação, tá? E a máscara, em vez de ser rígida, é psicopata, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa dizer é: da onde surgiu isso? Qual é a ciência por trás dessas teorias, né? A ciência por trás dessas teorias é o estudo que foi feito por Reich, iniciado lá na questão das couraças, do trauma, da origem do trauma. Você tem um trauma, esse trauma gera uma couraça, essa couraça vai criando, então, uma série de características psicofísicas. Então, são traços que vão para o seu corpo, são características que o seu corpo toma em função daquilo que aquela emoção que você sente gerou em você num dado período do tempo. Então, não é em qualquer momento. A gente vai separar isso por faixas de idade, ok? Isso é feito de 0 a 7 anos, ok? De 0 mesmo desde a fase intrauterina até os 7 anos. E cada pessoa tem um pouquinho de cada característica. Hoje a gente vai falar especificamente do esquizoide, tá? Porque a cada nova live a gente vai destrinchar um pouquinho de cada uma dessas feridas. Mas voltando a falar da onde que isso surgiu, então, Reich foi aluno de Freud, trabalhou com Freud, né? Na verdade, aluno, trabalhou, eles tiveram ali uma relação profissional. E Freud foi a grande figura, né, que abriu as portas para o psiquismo, para o mentalismo, para que a humanidade, ou para que as autoridades e a área científica existente naquela época parasse de ver o homem só como uma máquina, só como um corpo que seria uma máquina, né? Então, Freud traz aquele conceito de que dentro dessa máquina tem uma mente, tem um cérebro e tem uma mente. E essa mente pensa e essa mente sente. Então, é como se dentro da pessoa, dentro da casca, né, dentro da máquina, tivesse uma mente. E essa mente precisava ser levada em consideração. Então, Freud estuda os mecanismos da mente, né? Tudo aquilo que quem é da área de psicanálise já conhece, vai entender, então, todas essas questões dos períodos de transferência, de contratransferência, né? Dos complexos todos, das fases da oralidade, né? Da fase anal, e tudo isso foram estudos que foram desenvolvidos por Freud, certo? Reich, como contemporâneo dele, trabalhando com ele, foi e disse outra coisa. Ele disse: não é dentro de um corpo que tem uma mente. Corpo e mente são uma coisa só. Conforme a minha mente funciona, o meu corpo existe. Conforme o meu corpo existe, a minha mente funciona. É uma coisa só. Então, é um upgrade, digamos assim. E ele trabalha, então, em cima dessa modelagem física em função dos traumas, em função daquilo que a experiência daquela criança que ela tem entre os 0 e os 7 anos, aquilo vai modelando naquele corpo, tá? Junto com o emocional. É emocional, mental e corpo como uma coisa só. E aí, temos uma outra figura científica muito importante que todos nós que somos da área de terapia holística, a maioria de nós conhece, que já vou falar na bioenergética, né? Alexander Lower criou a bioenergética, é um americano também, e ele pegou todo esse estudo do Reich, né, das couraças, dessa questão de que o corpo e a mente são uma coisa só, uma funciona em função da outra e não uma coisa dentro da outra, tá? São conceitos diferentes, porque significa que se a mente é o principal, como Freud colocava, é a mente que controla o corpo, né? A mente controla o corpo, é como se fosse quase desassociado.
E no caso, Reich traz não, é tudo junto, né? Uma coisa que funciona com a outra, que alimenta a outra, e a gente concorda com isso, não é? A gente que está estudando sistema de crenças, está estudando valores, a gente entende que no momento em que eu verbalizo alguma coisa, eu reforço alguma coisa que volta e aquilo reforça aquilo que eu sou, penso e sinto sobre mim mesmo, e vai havendo então essa retroalimentação, né? Desse ser que é único, e eu vou me modificando e vou me transformando conforme eu sinto, penso, creio, ajo, e tudo isso vai sendo transformado e modificado, né? Principalmente baseado nas nossas forças e limitações, e que Reich trabalha muito bem esses conceitos, né? Falando muito bem sobre as couraças, como esse estudo foi muito evolutivo. Ok, vem Lowe e fala cria a bioenergética. A bioenergética vem trazer sentido para a gente que trabalha com terapias energéticas. Então ele vai falar, olha, a parte do bumbum lá que você está falando que ficou para dentro, né? Foi lá naquela fase, tô falando agora da ferida da humilhação. Tô só dando um exemplo, né? Foi lá naquela fase em que a criança está desfraldando. Então ela não tinha aquele controle daquele corpo, porque ela era muito pressionada. Então uma vez ela não conseguiu segurar aquelas fezes e ela foi chamada atenção, então ela com medo, ela acaba não conseguindo, então ela tem aquele bumbum para dentro, aquele bumbum retido, né? Por quê? Porque através desse trauma que ela viveu, ela então vai retroalimentando aquela característica física e o corpo vai se moldando em cima daquela humilhação, daquele sentimento de humilhação que aquela criança tem, tá? Nós vamos voltar também e conceituar muito essa coisa assim de que não há culpados, ok? Não existem culpados. Nós que somos espiritualistas temos uma certeza no coração, né? É a nossa crença de que nós trazemos essas características para trabalhar. E aí a gente encontra aquele papai e aquela mamãe certos para que starte o processo que nós precisamos viver. Para pessoas que não acreditam nisso, faz diferença? Não. Elas simplesmente entendem que num determinado momento houve uma referência traumática, aquele trauma que é um evento grande ou pequeno, né? Mas que causa um desconforto emocional, que causa um bloqueio, que causa um congelamento, um freeze naquela pessoa, né? Então, esse trauma é que vai então gerar aquela característica, ok? E que vai moldar a mente e o corpo, vão se moldando junto em cima daquela situação traumática, certo? Então, vou tomar um golinho dos meus chocolates quentes para dar uma esquentadinha, dar uma hidratada, peraí. Quase me babei toda, gente, ó, a pessoa. Então, trazendo esse conceito, né, de que Lowe, então, vem e fecha com chave de ouro criando a bioenergética e trazendo esses conceitos ainda mais depurados, separando ainda mais esses tipos e trazendo para a gente informações de que o corpo cura o emocional e que o emocional cura o corpo através de processos em que a gente pode, então, ir compreendendo essas características, compreendendo a raiz do trauma, compreendendo de onde aquilo sai e aprendendo a lidar com as fraquezas e as forças daquela característica. Ponto, eu acho que isso já ficou claro. Deixa eu tirar aqui, ok. E qual é o grande lance que o terapeuta master vai trazer pra gente, tá? Existe muita dificuldade em se medir quanto de oral eu sou, quanto de rígido eu sou, quanto de esquizoide eu sou, quanto de masoquista eu sou, quanto de psicopata eu sou, né? Então, é uma aferição que é feita de duas formas, quer dizer, de duas formas no terapeuta master, tá, gente? No terapeuta master. Por quê? Porque os estudos hoje, eles estão voltados a quê? A um estudo de características do corpo físico, aonde existem alguns métodos que a gente consegue ir criando percentuais para entender quais são as características predominantes, se é uma pessoa que tem características mais homogêneas. O que significa isso? Eu tenho um pouco do oral, um pouco do esquizoide, um pouco do masoquista, um pouco de cada um, mais ou menos em equilíbrio, ou se eu tenho picos daquele traço. Nós vamos trabalhar nessas semanas falando como se fossem picos de traços. Por quê? Eu vou exacerbar a característica daquele traço.
Não significa que em consultório a gente vai trabalhar assim. Por quê? Porque no consultório a gente vai medir através do conhecimento que eu vou trazer para vocês lá no Terapeuta Master, de como a gente vai fazer as medições em percentuais, conhecendo, aprendendo a ver o assistido, aprendendo a ver o cliente, né? E sabendo, esse olho, esse bumbum, essa perna, né? Todas as características que a gente vai estudar do corpo físico, a gente vai conseguir, então, colocar num tipo de trabalho mensurado que já está pronto para vocês, para a gente ter esses percentuais. Ponto. Por outro lado, eu desenvolvi, né, uma forma de nós termos esses percentuais através do pêndulo, ok? Por que eu preciso saber como é a parte do corpo? Porque a gente não vai retroceder no conhecimento, certo? Quanto mais conhecimento a gente tiver, ok que o pêndulo me ajuda. E o pêndulo resolve uma consulta, numa anamnese. Quem está comigo no Terapeuta Master sabe que nas minhas anamneses de tratamento, nós colocamos lá os tipos, né, de máscara, e nós fazemos a coleta dos dados em percentual na mesa quantiônica, tá? Então, a gente consegue ali já ter um perfil, mas eu preciso que o meu terapeuta, eu preciso que o Terapeuta Master, eu preciso que as pessoas que trabalham nessa metodologia, com as ferramentas que nós estamos ensinando, nós precisamos que essas pessoas possam olhar para o assistido e saberem compreender e mensurar através das características desses corpos se isso está certo ou não, se é por aí ou não, tá? Como isso não deixa de ser uma análise subjetiva, porque eu estou olhando, então, eu como terapeuta, a Amanda como terapeuta vai ter um outro olhar, sempre os resultados podem ser ligeiramente diferentes, mas o pêndulo não mente, né? O pêndulo vai me dar a resposta que eu preciso ter, né? Através dessa questão do pêndulo, eu consigo, então, me certificar ainda mais se aquela análise que eu estou fazendo daquele corpo, daquelas características, daquela pessoa que está vindo tratar comigo, se realmente bate com aquilo que eu analisei, olhando, enfim, fazendo a minha análise visual e a minha análise auditiva, na minha escuta terapêutica, certo? Gente, vocês estão gostando? Que vocês estão tão quietinhos assim? Tá todo mundo quieto? Tá indo bem? Vocês estão curtindo? Tá sendo bom? Dá um feedback para mim, por favor. Se tá interessante, se vocês estão curtindo esse assunto, hein? Falem comigo. Então, corações voaram, gente, obrigada. Porque eu tô tão quieto, eu falei assim, uau, será que eles estão aqui? Ai, que bom, fico feliz, gente. Então, nós vamos falar dos traços dentro da sequência em que eles vão sendo gerados naquele ser humano. E vamos trabalhar com o conceito de pico, certo? Como eu disse, por exemplo, eu tenho rígido, eu tenho oral, basicamente são as minhas características mais fortes. Mas o meu principal é o rígido, tá? É o rígido que me dá essa característica de querer fazer mais, de competir sempre comigo mesma, de fazer, de ser incansável, né? Então, essa é uma característica do rígido. Ao mesmo tempo, tem o acolhimento do oral. Eu tenho o oral também. O oral acolhe, o oral cuida, o oral abraça, né? Isso por quê? Porque hoje eu consigo estar na minha força. Eu consigo estar botando as minhas habilidades em uso, certo? Então é isso que a gente vai estudar aqui juntos, né? Nós vamos estudar e nesse momento aqui, como aqui é um momento externo, né? Nós vamos então, não vamos aprofundar tanto lá no nosso Terapeuta Master, a gente vai mergulhar fundíssimo nisso, nós vamos fazer as combinações das potências, né? Então, no meu caso, né? Rígido com oral. Então, com a predominância do rígido, com o oral. Aí a gente vai entender como é que funciona isso, tanto na luz quanto na sombra, né? Tanto na dor como na força.
tá? E hoje, então, nós vamos falar desse esquizoide, que é um traço de caráter que é gerado entre 0 a 1 mês de vida, certo? Como assim, Gel? Então, concepção até o nascimento, 1 mês de vida. Essa máscara do esquizoide, ele é criado a partir da dor, da ferida primordial, da dor primordial da rejeição, ok? Outra coisa que a gente precisa alinhar. A pessoa sentiu algo como rejeição, não necessariamente aquela pessoa foi rejeitada, tá? Então, como a gente acredita, né? Quem vem com o conceito reencarnacionista, tá? Isso não faz a menor diferença para o estudo, mas nós que viemos com essa consciência e essa crença reencarnacionista, nós acreditamos que a pessoa vem com aquela característica para cuidar. E aí, quando chega naquela fase, aquilo é, digamos que, aflorado, explotado, colocado para fora, para que aquela ferida, para aquela dor apareça e a pessoa possa, então, ter a oportunidade nessa existência de tratar e de curar. Então, vamos tratar disso como picos, já falei aqui, e eu vou, então, começar a dar para vocês essas características do esquizoide, que na nomenclatura da Lise Bourbeau, como a gente falou, né, seria a máscara do escapismo, ok? Então, o que acontece? Botando isso aqui para cá, me organizando, muita informação. O esquizoide, ele vai então passar por alguma situação traumática, né, entre o período da concepção até um mês de vida, onde ele vai estar lá dentro da barriguinha da mamãe, e aí ele vai acontecer alguma situação. Imagina que aquela mãe, tá? Aquela mãe não tinha condições financeiras de ter aquele filho, ou passou por um processo de separação, ou estava com problema de saúde, enfim, não importa. Ou simplesmente não quis aquele bebê, tá? Mas o que eu quis deixar claro é que não necessariamente é um processo de fato de uma rejeição. O que acontece quando a mãe entra em processo de medo, imagina aquela mãe que tem um processo de início de aborto, ela tem um medo de perder aquela criança, e aí aquele útero fica frio e seco, que eles falam, ele fica tenso, a mãe fica tensa. Então aquele lugar de calor, aquele lugar de carinho, aquele lugar de aconchego, fica um lugar de tensão, um lugar de secura, né? Por quê? Porque a mãe entra, isso é uma analogia, né? Porque a criança sente a frequência, a energia daquelas emoções, daqueles sentimentos daquela mãe. Só que ele não consegue discernir, né, que aquilo não é algo contra a própria criança, que ela não está rejeitando a criança, que ela está passando por um processo difícil. E aí ela não sabe o que fazer, ela não tem aquele momento de paz, não é aquela gestação tranquila. E aí o que esse bebê faz? Para ele não sofrer, ele se fecha nele mesmo. Toda a energia dele vai para o cérebro, tá? Para a cabeça, e aí ele desenvolve bastante a parte da criatividade, a parte mental, e ele tenta então viver naquele mundo da lua, como se fosse aquele mundo próprio, o mundo dele. E aí aquela cabeça é o mundo dele. Ele basicamente nem precisa dos pés, né? Ele vive com os pés voando, é aquela pessoa que precisa de uma cordinha para ser amarrada na terra, porque ela está o tempo todo vivendo na cabeça, tá? Porque ali é o mundo de proteção dela. E aí ela fica ali naquela proteção, a cabeça passa a ser o grande foco desse corpo, né? Tem outras características que a gente vai destrinchar. E ele, então, cria essa proteção para dizer assim, eu não quero te incomodar, eu vou ficar bem quietinho aqui. E aquela criança que fica no útero bem quietinha, que fica ali bem, né? Porque ela não quer nem incomodar a mãe, ela não quer nem incomodar ninguém. Então ela fica naquele mundinho, fica ali quietinha e esperando o seu momento de
de nascer, mas sempre com aquele sofrimento de que causou algo de mal à mãe, de que fez alguma coisa má à mãe e que por isso ele vai ser rejeitado, ele não vai ser aceito pelo que ele é, ele não vai ser aceito porque ele foi o causador daquela dor. Então ele tem essa configuração psíquica e tem essa configuração física que, como Reich disse, e eu concordo plenamente, é tudo uma única coisa, é uma coisa só, tá? Ainda mais se a gente for pensar em características do espírito, tá? Então isso é dentro da nossa crença. Volto a dizer que não faz a menor diferença se você acredita nisso ou não. Todo passo científico ligado ao desenvolvimento da psique sobre as faixas, né, de idade que foi desenvolvido por Freud, né, você percebe que se você olhar apenas para o lado científico, você consegue visualizar qual foi o trauma, você consegue encontrar a situação. Quando você pega uma pessoa que tem uma máscara esquizoide, você consegue pesquisar com essa mãe, aquela gravidez foi tensa, ou teve uma separação, ou sofreu um aborto, ou ela realmente estava desesperada e não queria aquela criança naquele momento, porque naquele momento ela não tinha condição de sustentar, e depois ela consegue, reverte, e aí ela ama esse filho de qualquer jeito, né? Mesmo com toda essa dificuldade. Porém, o sentimento de rejeição instala. O software vai lá, pum, instalou. E aí vai alterando toda a configuração daquele ser, tá? Então vamos para as características. É importante dizer que a vontade do esquizoide é se passar por uma pessoa totalmente despercebida. Então ele, desde lá do útero da mãe, ele vai tentar o quê? Se passar por despercebido. Ele não quer incomodar de forma alguma. Por isso, eles tendem a ter a cabeça maior, os olhos esbugalhados e muito desconectados. Sabe aquelas pessoas que têm o olho para fora? Isso é uma característica bem esquizoide. Normalmente são pessoas que usam óculos, porque acabam criando também esse problema de visão, porque eu coloco um óculos e aí eu tenho o quê? Uma separação entre você e eu. Eu te olho menos no olho, eu tenho menos contato. Então é uma forma deles estarem cada vez mais dentro da sua própria bolha, dentro do seu próprio mundinho, né? Então essas vão sendo as características que o esquizoide vai traçando. Por conta dessa habilidade, por conta de jogar tanta energia nesse cérebro, os esquizoides passam a viver no mundo da imaginação. Então, eles não querem contato com o externo, eles têm medo de atrapalhar, eles têm muito medo de serem rejeitados de novo, porque eles sentem que foram, né? Então, eles vivem no mundo de Wall-E, no mundo da imaginação. Então, são pessoas altamente criativas, capazes de pensar projetos mirabolantes, os grandes cientistas, os grandes pensadores, os grandes empresários, aquelas pessoas que revolucionaram a tecnologia, que fizeram coisas novas, se você for olhar, são pessoas de característica esquizoide, tá? Por quê? Porque precisa de uma grande energia para pensar, para escrever, para planejar, e muitas vezes essa criança, ela é jogada na dor, por quê? Porque o pai e a mãe e a família em geral e a sociedade fala, para com isso, para de viajar na maionese, vai fazer alguma coisa, você só fica aí pensando, você fica pensando coisas que impossíveis, isso nunca vai dar certo, né? Isso é algo que, em vez de ajudar essa criança ou esse adolescente a irem para a sua força, para o seu potencial, vai simplesmente fazer o contrário, vai pegar essa criança, esse adolescente e vai jogar ele no abismo da insegurança, da falta de chão, né? Porque ele já não tem chão, você seria o chão dele, você diria para ele assim, isso mesmo, desenvolve aí o que você precisa desenvolver, e ajudando e dando ferramentas para essa criança ou esse adolescente de conseguir depois colocar tudo isso em prática. Mas ele precisa que você acredite junto com ele, porque senão ele perde completamente o ânimo e ele vai ficando cada vez mais dentro da caverninha, porque essa é outra característica do esquizoide, ele precisa muito de caverna, ele precisa muito daquele tempo dele com ele mesmo, né? Ele precisa ir
Peraí, deixa eu me desconectar, porque quando ele se desconecta, ele acalma, ok? Quando ele se desconecta do mundo, quando ele volta para ele mesmo, ele acalma. Aí ele pode ir para dentro da mente dele, usar a mente criativa dele para pensar cenários, para criar soluções, para fazer novidades, e aí ele entra então naquela zona de conforto. O mundo precisa dos esquizoides, ok? E nós precisamos aprender a lidar com eles. Nós precisamos aprender a lidar com... Eu gosto muito do nome que a Lise Bourbeau dá, que é o escapista, né? Porque é justamente isso. Na verdade, ele está se esquivando, ele está escapando daquele confronto de ser rejeitado de novo. Mas é uma grande potência na área da criatividade, da inovação, da modernidade, da novidade. São esses caras que criam os videogames, que criam os computadores, que criam filmes mirabolantes, que na parte criativa e artística dão e batem um muito bolão. Agora, quando frustrados, quando não aceitos, quando não bem direcionados, são pessoas que vão ter processos de sofrimento, depressão, processos depreciativos, de não aceitação muito profundos, tá? Até porque, digamos que assim, em termos de características físicas, pensa, eles criam defesas. E que características são essas? A cabeça é muito grande, o olho é esbugalhado, tem aquele óculos, o corpo é magro e pontudo. Não é aquele corpo gostosinho que você tem aquela vontade de abraçar. É aquela pessoa que tem o ombro, né, pontudo, tem as pernas finas, os joelhos apontados, né? Então, normalmente, não são corpos convidativos para o conforto. São corpos que te afastam, né? Então, mas na verdade, como qualquer pessoa, o que o esquizoide quer é ser aceito do jeito que ele é. E quando a gente, então, não os aceita, e o que é aceitar esse esquizoide? Aceitar os movimentos deles. Que eles precisam do seu apoio sim, mas não precisa que você caia de mel em cima deles. Eles querem que você ouça e ajude eles a administrarem as ideias. Se você conseguir entrar no mundo da imaginação do esquizoide, ele vai estar com você e ele vai dar o melhor dele para você. Ele vai conseguir te dar soluções incríveis, ele vai trazer prognósticos maravilhosos, ele vai solucionar coisas que você sequer imaginou. Porque ele vai usar cactos, exatamente isso, Ana. São cactuzinhos. Eu digo, meu afilhado, né, sempre foi uma criança bem fofinha, bem assim e tal. E aí a gente, agora que ele tá adolescente, a gente vê nitidamente que ele é muito esquizoide. Então, ele ficou aqui em casa uma semana. Às vezes eu ficava 6, 7 horas sem ver ele. Ele subia lá pro segundo andar, pro sofá e ficava na dele. Eu falava, você tá bem? Tô bem, Dinda. Tá tudo bem. Você tá feliz? Tô feliz. Descia e deixava ele lá. E aí eu falava, vem cá dar um abraço na Dinda. Assim, o cotovelo, assim, o cotovelo não, o ombro. Eu falava, para com isso, viu? Dá um abraço de peito, né? E aí você brinca e tal, não sei o quê, mas também não pode forçar a barra, porque é assim que ele sente, é assim que ele é. Agora, se você for trocar uma ideia, você fala com ele assim, de casa. Ai, porque assim, essa casa, ele fala, não, Dinda, essa casa aqui que você tem é muito legal, porque essa casa tem isso aqui, esse negócio, podia fazer não sei o que lá, porque quando eu for construir uma casa, ele pensa o tempo inteiro no que ele vai fazer, no que ele vai construir, no que ele vai arrumar. Não, porque eu quero ter assim uma casa, né? Ele tem 12, 13 anos, né? Então, ele, assim, ele tem uma mente criativa. E ele fica, não, porque assim, olha, essa pilastra aqui, isso aqui é muito legal, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom. E eu tô pensando que quando eu tiver minha casa, eu vou pegar essa sua casa que é muito legal e vou melhorar a sua casa. E ele já vai fazendo projetos arquitetônicos na cabeça dele. Entende? Por quê? Porque esse é o forte dele, é pensar, é ser criativo. Aí a Val falou, é assim mesmo, né? Quem tem um esquizoidezinho em casa sabe muito bem. E imagina, se você é uma mãe oral e tem um filho esquizoide e você não sabe, você vai sufocar aquela criança. Você não vai dar espaço para ela. E aí os conflitos começam. Por isso que é muito legal a gente conhecer os tipos, né? Nesse momento a gente está exacerbando características, né? A gente está tratando como se essa pessoa tivesse uma característica em pico, né?
Mas dentro do Terapeuta Master, meu bem, vocês vão ter vários babados para entender outras coisas de maneira muito mais profunda, tá? E tem uma coisa que é bem legal que está escrito aqui, ó. Desenvolvem a habilidade da racionalidade, da criatividade, do pensamento e do objetivo. Eles têm muito essas características, né? E são capazes de desenvolver coisas do zero, tipo MacGyver, né? Eles querem construir, eles fazem, eles pensam e constroem. Desenvolvem essa habilidade para ficar imóvel e se desconectar do mundo desconfortável em que vive. Então, quanto mais o ambiente for desconfortável, mais o esquizoide vai ser desconectado, tá? Então, se você tem um esquizoide em casa e você percebe que ele está muito na caverna, pode ter certeza que o ambiente está tóxico para ele. Alguma coisa não está legal e aí ele vai se intocando cada vez mais. Porque essa é a forma que ele encontrou, tá? De se proteger dos reveses da vida, do mundo mundial, tá? Então, vamos lá. Quando o esquizoide está na dor, tá? Esse medo que ele tem de existir, porque foi isso que ele gerou ali naquela fase, né, intrauterina, é como se não fosse bom existir, se exacerba, tá? Esse medo de existir, esse medo de se manifestar, esse medo de trocar, ele fica cada vez mais exacerbado. E o mecanismo de defesa faz com que ele se desconecte completamente do mundo real. Se desconecte, você vai falar com ele, ele não vai te ouvir, ele não vai responder, ele está completamente isolado dentro dele mesmo. A Naju falou, meu filho de 20 anos é assim, escorregadio, escapista, exatamente. Tá? Então é interessante a gente conseguir perceber por quê, Ana? Porque assim você pode respeitá-lo, não é? Se você compreende que ele tem essa característica, você pode respeitar essa característica e ajudar ele a sair da dor e ir para a força dele, né? Então isso é que é importante. Quando fica muito tempo sozinho, acha que está incomodando e não compartilha suas ideias ou o que pensa ou o que sente, a sua mente pode começar a distorcer as situações. Ele está alienado da realidade, ele está vivendo aqui. Então o ambiente está desfavorável, o ambiente está tóxico, e aí a probabilidade dele criar paranoias é muito grande. Isso é o esquizoide na dor, tá bem? Quando ele está irritado, ele é ácido, palavras duras, insensível, lógico e muito prático. Ele não vai ter muita empatia com você, não. Você não tá nem se preocupando comigo, ele não vai estar mesmo, não. Ele tá na dor, ele não vai conseguir ser empático com você, tá? E ele não é um executor nato. Ele é um cara para planejar, para analisar, para criar do zero. Então, quanto mais você exige, é porque você tem que fazer isso, porque você tem que pegar o prego, porque você tem que botar não sei o quê, porque você tem que levar o lixo, porque você... mais o cara pira, tá? Mais o cara pira, tá? Portanto, quando pressionados, o esquizoide tende a se fechar ainda mais no seu casulo, tá? E eu, como sempre, faço aqueles bate-bolas. A Fátima colocou, minha filha é assim. A Ana Ju falou, eu não entendi esse jeito dele antes e cobrava sua presença. Ele vivia me chamando de dramática. É exatamente isso, né? É exatamente isso, porque a defesa dele é fugir das emoções. A defesa dele é se guardar. Quanto mais você cobra ele no nível da emoção, mais ele vai se esconder. Vai escapar, vai se retirar, vai para o mundo da cabeça dele. Então, qual é a força do esquizoide? Criatividade, pensar fora da caixinha, inovar. O racional dele é muito desenvolvido, então isso é quando está no recurso, quando está na força, é um grande plus para ele, né? É muito objetivo, cria coisas a partir do zero, gosta de ficar sozinho, curte estar sozinho, isso é muito legal. Pensa muito rápido, busca solução, tem uma visão muito ampla, procura executar as coisas com o mínimo esforço, então acaba encontrando soluções mais práticas, porque quer fazer tudo mais rápido com menos esforço, né?
tem clareza e objetividade, gosta do diferente e é bastante seletivo. Isso é quando ele está no seu recurso. Quando ele está na sua dor, ele vai querer ficar mais em seu mundo paralelo do que na realidade. Isso não é legal. A pessoa escapa da realidade. A pessoa vai para um outro mundo, a pessoa vai para um outro lugar e aí não consegue interagir, não consegue fazer o que precisa ser feito, porque na verdade a pessoa está encarnada, né? Então, se fecha na sua caverna, não expõe suas ideias, cria barreiras de comunicação praticamente intransponíveis. Você não consegue acessar aquela mente. Tem medo de existir e essa dor é muito dolorosa, muito profunda, tá? É uma dor muito profunda. Medo de se expor, né? E acaba ficando muito ácido, muito insensível, muito direto, né? E aí aqui a gente tem algumas questões que a gente traz para poder fazer o nosso bate-bola rápido, que o que você não deve esperar de um esquizoide, né? De alguém que tenha a ferida da rejeição feita nessa fase de 0 a 1 mês de idade. Não espere que ele seja um executivo. Ele não é uma pessoa de pôr a mão na massa e fazer acontecer. Não espere que ele vai ter uma rotina, tá? Ele não vai ter rotina nenhuma. O esquizoide não tem rotina, ele quer fazer as coisas no tempo dele, quando a mente dele manda, quando a mente dele quer, quando ele começa a pensar e a produzir, ele vai fazer naquele ritmo. É aquela pessoa capaz de trabalhar 20 horas direto, capaz de trabalhar 18 horas direto e não ter nenhum tipo de disciplina, tá? Porque é assim que ele funciona, a mente dele entra em processo criativo e ele quer fazer, ele quer executar, tá? Tem aptidões motoras, não tem aptidões motoras, não é aquela pessoa do artesanato que vai ter aquela sintonia fina, né? Não gosta de contato físico, tá? Não vai querer que você fique agarrando, beijando, apertando, não. Deixa ele vir quando ele quiser, ele vai te dar aquele carinho, né? E eles vão ter muita dificuldade com rotina, por isso que é aquilo que falou, não vai querer fazer um trabalho que todo dia tem que fazer a mesma coisa. Ele vai querer que trabalhos de criatividade. Se for um trabalho monótono, não é para um esquizoide. Esquece, tá? E não espere que ele faça tudo sozinho. A Isaura falou, tudo verdade, meu povo aqui é assim. Então ela já sabe que a galera da casa dela é bastante esquizoide. Então ela já tá lá sabendo, né, Isaura? Já tá nos paranauê aí das dores primordiais. E aí a gente pergunta, como então eu vou estimular esse ser, né? Essa pessoa que tem esse pico dessa característica. Eu vou valorizar e reconhecer as ideias dele. Eu vou valorizar e reconhecer a sua genialidade. Eu vou respeitar o seu momento caverna. Então, se você fizer esses 3 passos, o ambiente vai ficar muito melhor. Tá? Então, para todas as características de caracteres que a gente vem falando, dos traços de caracteres que nós vamos falar durante essas semanas, o principal é a gente compreender para que a gente possa lidar com aquelas pessoas dentro daquilo que elas se sentem bem, que a gente possa criar um ambiente que não seja tóxico para aquela pessoa, porque um ambiente não tóxico para um oral é diferente de um ambiente não tóxico para um esquizoide. E se você tem um filho esquizoide e um filho oral, você vai ter que dar conta de criar ambiente para todo mundo, né? Respeitando essas individualidades, tá? Então, esses 3 pontos que eu falei, se você fizer, a Isaura falou isso mesmo, concordou, você vai conseguir então minimizar bastante a parte tóxica desse ambiente. Valorizar e reconhecer suas ideias, valorizar e reconhecer sua genialidade, respeitar o seu momento caverna. Se você fizer essas 3 coisas, significa que você já galgou muito, né? Já galgou muito. E eu tenho uma dica também que eu anotei aqui para dizer para vocês. Para cuidar do lado criativo, lógico e racional do esquizoide, você precisa ter momentos para usar a criatividade livremente, sem qualquer tipo de filtro. É aquela criança que você tem que sentar com ela,
jogar um quebra-cabeça, fazer artesanato, deixar ela desenhar, deixar ela criar, deixar ela colar coisa, fazer cartolina no meio da sala, tá? Toda criança precisa, mas o esquizoide precisa ainda mais. Ficar sozinho sem se preocupar, mesmo se for para ele não fazer nada. Sabe aquela agonia daquele sábado de sol que o teu filho oral, a tua filha psicopata, tá todo mundo na rua, correndo, e aquele teu filho esquizoide tá dentro da caverna, dentro do quarto, com tudo escuro, e ele quer ficar ali? Deixa ele ficar, né? Respeita um pouco. Se você percebe que isso é uma característica dele, que não é um processo depressivo, que ele tem essa característica, você vai ter que respeitar o momento em que ele quiser ficar dentro da caverninha dele, tá? Exercitar seu raciocínio lógico com os jogos também é algo muito importante quando você tem uma criança esquizoide em casa, tá? Você pode proporcionar para ele alguém para compartilhar suas ideias sem se preocupar com os julgamentos, alguém que apoie e estimule a ter e realizar ideias. Então, a ideia é sem pé nem cabeça, é sem pé nem cabeça, mas como é que a gente vai executar isso? Porque essa é a força desse ser. Por isso, gente, que eu, cada vez mais que estudo comportamento humano, que mergulho mais e mais na questão das terapias energéticas, o que eu vou percebendo? Não existe certo e errado, a gente precisa sair desse mundo da dualidade, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, né? Nós precisamos muito dos esquizoides para desenvolver as tecnologias, as ciências, as filosofias, né? Assim como nós precisamos dos orais que vão ser o carinho, vão ser o aconchego, vão trazer todo um ambiente caloroso, né? E cada uma das características vão ter a sua força. Então, tudo nesse mundo de dualidade tem o seu ponto de equilíbrio. E é esse ponto de equilíbrio que a gente tem que correr atrás e perceber e tentar achar, né? Respeitando as diferenças. Respeitando essas diferenças, tá? Você pode dar para esse esquizoide um caderninho, né? Para ele ter as ideias, anotar as ideias dele, para ele fazer os rascunhos, você valorizar. Olha, quando você tiver uma ideia, por mais maluca que seja, anota aqui, coloca aqui, né? Coloca os seus pensamentos. E levá-los a experiências reais. Ok, você imaginou essa pipa, filho? Ok, como é que a gente vai fazer essa pipa? O que você precisa? Sai, compra o que precisa, o material que precisa, ajuda ele a executar, porque essa é a grande força também do esquizoide. Quando ele começa a conseguir entender que tudo que ele imagina pode ser real, pode existir. Então você leva essa criança a exercitar um processo executivo. Ele nunca vai ser um executor rápido, mas ele pode ser um executor no tempo dele. E pelo menos perceber, quando ele ficar adulto, que ele pode ser aquele que planeja, que analisa, e ele pode se associar às pessoas que executem o plano que ele criou. Certo? E isso tá tudo bem. É isso aí. Cada um no seu quadrado, cada um na sua função, cada um fazendo o seu melhor, cada um andando dentro da sua força e do seu recurso, tá? Comunicar claramente para as pessoas que você prefere, você sendo um esquizoide, né? Comunique claramente para as pessoas que você prefere não ser tocado ou abraçado. Diga, olha, não, eu não gosto, né? Se coloque, respeite você também que tem um filho assim, que tem um marido assim, casou porque quis, o golpe tá aí, cai quem quer. Se tu é oral, precisa de chamego e você casa com uma pessoa que é esquizoide, não é? A pessoa não gosta muito desse contato. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que dar conta da sua carência ou ele vai ter que fazer um esforcinho. Então vocês vão ter que chegar no meio termo, tá? E é importante deixar claro para as pessoas que o esquizoide entende rápido o que é dito, tá? Muito rápido, mesmo quando elas nem terminaram de dizer, porque ele pode não executar,
mas que a parte mental dele é muito mais rápida que a dos outros, das outras características das outras máscaras, isso vocês podem ter certeza que sim, tá? Então, deixando claro, vamos lá. Qual é a parte do esquizoide que é afetada e em que fase da vida? 0, concepção, a 1 mês. O que acontece? Um processo onde essa criança sente um tipo de trauma, sente ali naquele momento que houve uma rejeição, ainda que não tenha sido uma rejeição real, ainda que tenha sido um problema que essa mãe tenha passado, que tenha trazido preocupação, um aborto, uma discussão com o pai, alguma coisa que tenha acontecido na família, e essa mãe acaba sofrendo uma perda. Eu tenho um caso de uma pessoa que é esquizoide e que a mãe, quando estava grávida, perdeu o pai. Então, a dor dessa mãe foi tão forte, né, que essa criança sentiu como se fosse uma rejeição. E na verdade não era, ela só estava num processo de dor profunda. Aquele útero, em vez de estar quentinho de amor, ficou frio. E ele se sentiu rejeitado. Só que não houve rejeição, houve um processo de dor daquela mãe, né? Então é importante deixar claro isso, que não é algo real. Não necessariamente é real, às vezes nem sempre, tá? Depois, qual é o mecanismo de defesa desse esquizoide? Se desconectar do mundo real. Quando ele tá na dor, ele desconecta. Pum, vai para dentro da caverna, né? Se eu incomodar, serei rejeitado. Logo, melhor é não existir. Então, eu me desconecto. Então, ele vai para não existência. Vai para desconexão, né? E ele vai existir aonde, então? Ele vai existir dentro da cabeça dele. Ele vai estar totalmente conectado com o mental. A Rudésia falou assim, às vezes eu gosto muito de carinho e abraço, mas às vezes sou eu quem muito afasta, fria. Isso é porque é no momento que o esquizoide quer, né? Minha mãe sempre me contou que quando ela estava grávida de mim, teve problemas na gravidez. É isso, Rutinha. Não necessariamente foi uma rejeição direta. Foi um problema vivido, a pessoa tem um desequilíbrio emocional, aquela mãe passa por um processo difícil emocional e aquele bebê sente. E ele sente aquilo como uma rejeição. E aí os problemas vão acontecendo. E aí toda essa energia de eu preciso me recolher, eu não posso existir, eu preciso me guardar, eu me desconecto, eu me protejo, faz um desenvolvimento que do mental, do criativo, né? A pessoa tem essa tendência de querer ficar fechada, né? A Regina falou, esses problemas necessariamente não podem ter sido com você. Exatamente isso que eu falei aqui, Regina. Não necessariamente foi com a criança, né? Às vezes, como eu disse, uma situação aqui de uma pessoa uma mãe que perdeu o pai, que seria o avô da criança, e essa criança sentiu aquilo como uma rejeição, né? Para terminar, eu vou fazer um perfil físico do esquizoide em pico. Como é que é? Formato da cabeça, grande, alongada, com a testa ressaltada. Olhos, um olhar desfocado, olhos grandes, olheiras profundas, olhos mais esbugalhados, um pouco mais para fora, e olheiras, e sempre essa tentativa de esconder um pouco a visão. Esse olho que não olha muito, esse olho que divaga, tá? Lábios finos e geralmente sem cor, ok? Tronco, magro, ombros com quinas ressaltadas. Quadril, nádegas retas com pouco volume. Pernas bem finas, com os joelhos travados para trás. Sabe aquela pessoa que tem aquele joelho que faz assim? Que é esquisito? O joelho, digamos que o joelho tá aqui, né? A perninha faz essa curvinha. É aquela pessoa que você vê que ela tem aquele joelho que parece que é para trás. Nossa, parece que a perna parece o curupira, né? É para trás. Então, isso é uma característica de um corpo que tem algum traço esquizoide. Então, gente, para a gente entender isso, né? Não necessariamente quando você vê um traço desse tão ressaltado, por exemplo, eu tenho uma irmã que é muito oral, mas ela tem o olho esquizoide, que é esse olho para fora. Mas ela é muito mais oral do que esquizoide. O esquizoide dela é um dos poucos. Ela tem um esquizoide no olho. Por isso que a gente precisa saber e conhecer e saber fazer a análise corporal completa e conseguir fazer uma aferição de quanto em percentual você tem daquele traço de caráter, tá?
daquele caractere. Então, não necessariamente porque eu tenho uma característica que ressalta que eu sou aquilo. Por isso a gente tem que aprender a fundo. A gente precisa analisar esse assistido no todo, tá? Quando eu fico de pé, pergunta se a minha perna não vai partir, porque eu fico de pé de um jeito doido. É isso. Você já se encontrou esquizoide pelo visto, né, Ruth? Já vi que sim. Já sabe que é, né? Então, gente, é isso. Eu acho que esclarecemos hoje, nós já chegamos no tempo da nossa... Gente, o tempo passa quando eu tô com vocês. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Já passou, acabou. 1 hora, já foi. Foi. E agora? Então, o gancho para nossa próxima live, né? A nossa próxima live, nós vamos então falar do traço do abandono. Vamos falar da ferida do abandono, traço oral. Nós vamos então seguindo aí a cartilinha, vamos seguindo até chegar aos 7 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um spoiler do que a gente vai dar no curso, que a gente vai dar de uma forma muito mais profunda, com coisas que vocês não vão acreditar, com ferramentas maravilhosas. Gente, eu vou te falar. Quem se inscreveu no Terapeuta Master desse ano se deu bem, tá? Se deu bem. Se deu bem. Porque eu vou te falar, a gente está entregando conteúdos que para você fazer todos os conteúdos que você está fazendo no nosso curso, você ia gastar uns 20 pau. E vocês estão tendo no Terapeuta Master porque a gente entrega tudo para vocês, sem dó nem piedade. Por quê? Porque a gente quer que vocês sejam muito, muito, muito competentes, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Pessoal, eu me dei bem, uhul! É isso mesmo, gente. Quem pegou o trem, quem pegou o bonde, pegou. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Né? É isso. Medicina germânica, 5 dores primordiais da infância, multidimensional, crianças estelares, né? É um babado forte, não é não, gente? É um babado forte. Fora tudo, né? Crenças, né? Valores do terapeuta, modelo de negócio, hein, gente? Amor próprio, né? A deusa primordial que habita em você. Gente, vou te falar. O babado é sinistro. Então, parabéns pra gente que tá fazendo essa jornada junto. Turma 1 é um sucesso. Eu sou muito feliz. A Regina falou, universo sutis. Sim, sim, sim. Muita coisa boa, a gente tá junto. Nós vamos continuar, como eu falei, vamos fazer todas as feridas. A Simone falou, vocês não têm noção da incrível aula que temos, uma maratona de aprendizado. Estamos de disco voador, o avião ficou para trás. Está demais. Uhul! Gente, eu fico tão feliz. Voar com águias. O povo tá só colocando aqui porque é o que tá no nosso coração, né? Cada dia que passa, a gente sente mais amor, mais prazer, mais alegria. Lembrando para vocês, meninas, quinta-feira... isso é outra coisa que eu vou falar. Na quinta, a gente vai trazer... Eu vou trazer junto lá no Ressoar, porque como são 5 feridas, pra gente terminar logo. Então, na quinta, eu vou trazer o tema do abandono lá junto com as meninas, tá? E nós vamos fazer o sorteio daquela consulta de medicina germânica com a Sônia Spear, tá bem? Nós vamos fazer o sorteio lá na quinta-feira. Quem se inscreveu, quem inscreveu lá, marcou os 3 nomezinhos na live, pode esperar que vai estar concorrendo, tá? Eu peço mais uma vez que vocês compartilhem o conteúdo, que vocês curtam, que vocês deem feedback para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo bem gostoso, beijo no coração, fiquem com Deus, muito obrigada e tamo junto. Terapia em Ação, Terapeuta Master e vocês maravilhosos. Um grande beijo.